Olá! Se você está vendo esse vídeo, provavelmente são 7 horas da noite do dia 24 de dezembro de 2024 e faltam poucas horas para o Natal. Então, de antemão, já desejo a você um Feliz Natal e para toda a sua família. Eu acho que nessa introdução eu não preciso explicar o que é o Natal, certo? Tem toda aquela lore que era uma data em que cultuava o Deus do Sol e tal, e depois que o cristianismo a data foi incorporada no calendário como sendo aniversário de Jesus Cristo e tudo mais. Todo mundo sabe a história do Natal. Mas o que poucos sabem é que quando você tá na mesa com a sua família, comendo uma farta ceia, existem coisas lá fora, no frio e no escuro, só espreitando, esperando a hora certa de entrar pela sua chaminé e dar um presente de Natal perturbador. A figura do famigerado Papai Noel é a mais icônica do Natal, então eu vou começar o vídeo falando dele e dos seus companheiros natalinos. Vamos começar o vídeo mais de leve, com criaturas natalinas mais boazinhas. A história do Papai Noel é um misto de histórias, de lendas e influência cultural de várias mitologias pelo mundo. A figura que conhecemos hoje tem raízes em São Nicolau, um bispo cristão do século IV nascido em Patara, na região que hoje conhecemos como Turquia. Nicolau era famoso por sua generosidade, por ajudar os pobres e os famintos, frequentemente de forma anônima. A história mais famosa envolvendo São Nicolau é de um pai que, sem condições de pagar os dotes das filhas para que elas se casassem, pensava seriamente em vendê-las como escravas. Nicolau, então, jogou sacos de ouro pela janela da casa do homem, garantindo um futuro melhor para as jovens. Essa imagem de bondade, associada à época natalina, começou a ganhar força nos séculos seguintes. Já no século XVI, durante a Reforma Protestante, a veneração de santos começou a diminuir, mas São Nicolau permaneceu uma figura importante em algumas regiões do país. Na Holanda, ele era chamado de Sinterklaas, e sua tradição foi levada pelos colonos holandeses para a América do Norte, e lá o nome foi transformado de vez em Santa Claus. Agora, durante o século XIX, escritores e poetas começaram a moldar a figura do Papai Noel como a conhecemos hoje em dia. As figuras de Washington Irving e Clement Clarke Moore foram cruciais nesse processo, com Moore escrevendo o poema A Visita a São Nicolas, que descreve um homem alegre e rechonchudo, viajando pelo mundo puxado por um trenó com renas, literalmente o Papai Noel moderno. Mas de fato, o visual icônico do Papai Noel, de roupas vermelhas, barba branca e uma personalidade boazinha, foi consolidado no início do século XX com grande influência das propagandas. A Coca-Cola, em especial, popularizou essa imagem a partir da década de 1930, em campanhas publicitárias que reforçaram o tom amigável e globalizado do Papai Noel. Assim, o Papai Noel se tornou uma mistura de santo cristão, folclore europeu e cultura pop americana, e virou símbolo de generosidade, alegria e a personificação do espírito natalino. Em todo desenho ou filme de Natal que se preze, existe uma cena típica do Papai Noel voando no seu trenó sendo carregado pelas renas. E a origem das renas do Papai Noel também é uma combinação de mitos, literatura e cultura popular. A primeira menção literária dessas renas surgiu em 1823, no poema A Visita de São Nicolas, já citado anteriormente. O autor descreve um trenó mágico puxado por 8 renas, cada uma com um nome distinto: Dasher, Dancer, Pratcher, Vixen, Comet, Cupid, Donner e Blitzen. A escolha das renas como os animais mágicos de Santa Claus pode ter raízes no folclore nórdico e na vida nas regiões árticas. No norte da Europa, especialmente em terras escandinavas, as renas têm uma importância cultural e prática enorme. Elas são usadas como meio de transporte local, pois têm resistência ao frio extremo. Além disso, nas mitologias germânicas, animais mágicos eram associados a jornadas pelo céu, o que pode ter inspirado a ideia do trenó puxado por renas voadoras.
A nona rena, e mais famosa de todas, popularmente conhecida como Rudolph, só foi introduzida mais tarde, em 1939, como parte de uma campanha de Natal da loja Montgomery Ward, nos Estados Unidos. Um tempo mais tarde, o poema de Robert L. May, que conta a história da rena com nariz vermelho brilhante, fez tanto sucesso que Rudolph logo se tornou um ícone natalino permanente. Quando falamos do Natal, existem 3 seres que lembramos na hora: o Papai Noel, as renas e os ajudantes do Papai Noel. E para finalizar essa parte do vídeo, eu vou falar dos duendes. Os duendes, também conhecidos como elfos natalinos, são parte essencial da mitologia do Natal moderna, mas suas origens remontam a tradições folclóricas e adaptações culturais ao longo dos séculos. Os elfos vêm do folclore escandinavo e germânico, onde eram vistos como criaturas mágicas e travessas, mas geralmente bondosas, que ajudavam em tarefas cotidianas ou protegiam lares. Com o passar dos anos, esses seres foram incorporados às histórias natalinas, especialmente nas culturas ocidentais, assumindo o papel de ajudantes do Papai Noel. Mas a história em si, dos duendes serem assistentes do Papai Noel na sua oficina lá no Polo Norte, só começou a ganhar força no século XIX. Em 1857, o poema The Wonders of Santa Claus descreveu Santa Claus como um homem bondoso rodeado por pequenos ajudantes que fabricavam brinquedos. Esse conceito foi reforçado por histórias e ilustrações posteriores, que consolidaram a imagem dos duendes como trabalhadores mágicos, que são os responsáveis por preparar os presentes e garantir que tudo estivesse pronto até a noite do Natal. Hoje em dia, os duendes do Papai Noel são representados como seres alegres, pequenos e habilidosos, com roupas extremamente coloridas, geralmente em tom verde ou vermelho, e gorros pontiagudos. Eles não apenas fabricam brinquedos, mas também ajudam a organizar a lista de crianças boas e más, e alimentam as renas, e também mantêm o espírito natalino vivo no Polo Norte. Antes de prosseguirmos, me diga, você foi um bom menino ou uma boa menina esse ano? Para quem acompanha meu canal há algum tempo, sabe da minha relação de amor e ódio com a Fundação SCP. Mas no vídeo de hoje, nessa parte em específico, eu vou falar de 3 SCPs que têm uma estética natalina. Esses 3 SCPs especificamente, eu acho bem assustador e bem macabro a história por trás dele. Lembrando que os créditos vão para a Fundação SCP Wiki BR. Todas as informações que eu vou narrar aqui vão ser tiradas de lá. O SCP-784 pertence à classe Euclídeo e é denominado como a Alegria de Natal. O SCP foi disfarçado como um condomínio fechado e atualmente está cercado por uma parede de concreto de 3,5 metros de altura e 0,8 metros de espessura para impedir uma intrusão. O topo da parede é forrado com cabo de aço eletrificado e o portão deve ser trancado sempre. Qualquer funcionário não pertencente à fundação que tentar entrar no SCP não deve ser interferido, devido à possibilidade de provocar uma reação violenta dos ocupantes do local. O pessoal não pertencente à fundação que sai do SCP-784 deve ser detido, interrogado e libertado após a administração de um amnéstico, uma espécie de medicamento que apaga a memória do indivíduo. O pessoal da fundação que entrar no SCP deve estar vestido com roupas tradicionais de Natal. A área que compõe o SCP-784 deve ser monitorada remotamente por um balão meteorológico controlado pela Fundação. No caso dos agentes serem obrigados a entrar no SCP, todo o pessoal envolvido deve ter memorizado todo o conteúdo do livro Guia para Iniciantes de Canção de Natal. No caso de um evento Noel inesperado, os membros do SCP devem ser contidos da forma menos violenta possível, enquanto o pessoal da Fundação prepara o procedimento adequado. O SCP-784 é um bairro de uma cidade no Texas. Atualmente, o SCP é composto de 24 casas e 2 prédios de apartamento, todos decorados com luzes de Natal, com aproximadamente 15 luzes por metro quadrado da habitação. O SCP sempre será coberto por 12 a 33 centímetros de neve, mesmo não sendo clima de neve. Todas as casas no SCP são ocupadas por um número variável de instâncias de SCP. Essa variante do SCP é composta principalmente de humanos adultos, todos os quais usam suéteres normalmente associados a ofertas de presente de Natal.
O número de pessoas dentro do SCP foi estimado em 300. As criaturas não se reproduzem, porém parecem envelhecer normalmente, embora a morte de uma delas nunca tenha sido observada pelo pessoal da Fundação. Tudo o que acontece dentro do SCP, de alguma forma, está ligado ao espírito natalino. Essas características incluem o canto de canções de Natal, a apresentação de peças associadas ao nascimento de Cristo e várias festividades relacionadas. Essas atividades são realizadas diariamente, embora atividades específicas nunca se repitam mais de uma vez por semana. Durante o dia, as pessoas dentro do SCP se envolvem em atividades como troca de presentes e decoração de casas. As atividades pós-pôr do sol incluem a decoração de objetos estranhos e o vandalismo, que normalmente tem como tema o feriado. Os critérios que o SCP-784 segue para a definição de espírito natalino parecem ser extremamente amplos, sem mais informações no momento. O SCP-6483 possui uma âncora de realidade implantada na sua coluna, a qual deve ser verificada semanalmente para garantir seu funcionamento adequado. Caso a âncora falhe, permitindo que o SCP inicie um evento natalino, o local onde ele está contido deverá iniciar imediatamente um bloqueio, até que a ameaça seja controlada. O SCP-6483 é um dobrador da realidade, possui 67 anos e é legalmente chamado de Nicholas Roberts. Ele mede 1,79 e pesa 104 quilos. O SCP utiliza suas habilidades para alterar a realidade com um tema natalino, embora seja desconhecido se isso ocorre por escolha própria ou devido a influências externas. Entre as distorções de realidade realizadas pelo SCP estão transformar seu ambiente para refletir a estética do Natal da Europa Ocidental, trocar sua roupa por um traje de Papai Noel típico, manifestar refeições de Natal com alimentos culturais festivos típicos das pessoas próximas, criar pequenos itens e presentes desejados por aqueles ao seu redor, teletransportar-se instantaneamente para os polos sul e norte e, por fim, aumentar a felicidade e satisfação daqueles ao seu redor. Caso várias dessas ações aconteçam ao mesmo tempo em um mesmo local, o evento é chamado de Evento Nativitatis. Durante esse evento, o SCP-6483 participará de uma ceia de Natal com as pessoas ao seu redor, e ao terminar, se teletransportará para outro local e repetirá o processo. Ele continuará até ficar exausto. A menos que seja interrompido, o SCP continuará realizando essas ações, independentemente do ambiente ou da época do ano. Não se sabe como ele escolhe os locais para os eventos natalinos. Quando ele foi questionado na fundação, ele simplesmente respondeu: "Vou aonde há mais necessidade do espírito natalino." O SCP foi encontrado pela primeira vez em 28 de outubro de 2019, em Michigan, nos Estados Unidos, quando a fundação foi notificada sobre relatos de atividades alteradoras da realidade. O evento, que posteriormente foi identificado como o primeiro evento natalino registrado, não foi visto como uma violação significativa, mas a continuidade das ações do SCP ocasionaria uma quebra definitiva da realidade. A fundação interveio, aplicando apagadura de memória nas testemunhas e espalhando uma campanha de desinformação, alegando que se tratava de uma festa de Natal antecipada organizada pelos civis. Esse SCP, eu acho que é o mais perturbador pra mim, não só natalino, mas da Fundação SCP em geral. Se liga. A existência e a atividade do SCP-4666 foram detectadas pela primeira vez em 1974 por meio do Programa de Reconhecimento de Assinaturas Anômalas. Essa detecção ocorreu quando vários incidentes de invasão domiciliar altamente semelhantes, resultando em mortes de famílias, foram encontrados em todo o hemisfério norte durante a noite 1 e 2 de janeiro. Uma extensa pesquisa em arquivos civis e policiais em todo o mundo acabou descobrindo evidências de prováveis eventos SCPs em quase todos os anos anteriores desde o final do século XVIII. Uma série de documentos históricos também foram encontrados que parecem descrever atividades do SCP-4666 ocorrendo antes desse período, em alguns casos já no século II d.C., na Europa e na Rússia, e já no século I a.C. na Escandinávia. Impressões digitais pertencentes à mesma criatura humanoide foram descobertas nos locais de eventos investigados pela Fundação. Essas impressões digitais foram comparadas a uma impressão digital parcial encontrada e preservada em sangue seco, em uma instância recuperada em 1873.
As impressões digitais apresentam características que não ocorrem em seres humanos comuns. Cabelos brancos semelhantes aos humanos também foram recuperados dos locais de vários eventos envolvendo o SCP, embora nenhum DNA humano ou de outra criatura pudesse ser extraído deles. No dia 2 de janeiro de 2018, várias instâncias do SCP-4666 foram descobertas em uma residência de uma família em Onar, no Alasca. Entre essas instâncias, uma delas consistia em uma boneca rústica em tamanho natural, feito do corpo de uma criança do sexo feminino, na qual as seguintes modificações foram feitas. Um vestido feito de várias peças de roupa suja e descolorida foi costurado ao redor do corpo e em vários lugares na pele do corpo. A boca foi costurada com uma linha feita de tendões humanos e os lábios pintados de vermelho com uma solução composta principalmente de sangue humano. As unhas de outra criança foram colocadas sobre as unhas do corpo com resina de pinho e foram pintadas de vermelho com a mesma solução à base de sangue humano. 3 dedos do corpo estavam faltando. Todo o couro cabeludo foi removido da cabeça e o couro cabeludo de outra criança com cabelos longos e loiros foram costurados na cabeça em seu lugar. O cabelo havia sido amarrado em 2 tranças. Ambos os olhos foram removidos e 2 grandes pedras redondas com olhos pintados de maneira mal feita foram colocados nas órbitas vazias. Após o exame realizado pela Fundação, foi constatado que a criança com qual a boneca foi feita encontrava-se ainda viva, embora inconsciente. As autoridades foram notificadas e a criança foi transportada de avião para o hospital mais próximo, onde sobreviveu por aproximadamente 18 horas. Pouco tempo depois, outro corpo foi encontrado. O teste de DNA revelou que o sujeito era Ekaterina Morozova, de 7 anos. Uma conhecida vítima de sequestro do SCP-4666, tirada da residência de sua família na Rússia, em 1º de fevereiro de 2016. A autópsia do corpo do sujeito mostrou que ela estava gravemente desnutrida durante os 2 anos após o sequestro, o que resultou em retardo do crescimento considerável, peso de apenas 15 quilos e altura de 90 centímetros. Uma série de cicatrizes e queimaduras estavam presentes em sua pele, e ela havia sofrido 2 fraturas ósseas, tíbia esquerda e ulna direita, que não haviam sido restauradas e haviam cicatrizado inadequadamente. As mãos também estavam muito calejadas. A causa do extermínio foi atribuída à falência múltipla de órgãos, resultante da desnutrição severa e prolongada. Eu falei que esse bicho era macabro, não falei? Provavelmente um dia eu vou trazer um vídeo sobre ele aqui no canal, mas esse dia não é hoje. Como eu disse no início do vídeo, o Natal surgiu de tradições pagãs, ou seja, havia muito mais mitologias em torno dessa data antes de ser implementada pelo cristianismo. Nessa última parte do vídeo, eu vou falar de seres mitológicos que de alguma forma estão interligados ao Natal. O Krampus é uma figura do folclore europeu, especialmente na Áustria, Alemanha e outros países alpinos. Ele é considerado como um anti-Papai Noel, um ser demoníaco que punia as crianças mal comportadas durante o Natal. Enquanto Papai Noel recompensava as boas ações com presentes, Krampus castigava as crianças travessas com varas de castigo, correntes e até mesmo as levava em seu saco para o inferno. A aparência do Krampus é bem aterrorizante. Ele é descrito com corpo peludo, chifres grandes e uma língua longa e grotesca, muitas vezes com dentes afiados e podres. Em algumas representações, ele carrega um cesto ou um saco para carregar as crianças desobedientes, enquanto em outras ele é visto com correntes e sinos. Esse ser costuma aparecer em festivais como Krampulauf, que é uma celebração de pessoas que se fantasiam de Krampus e saem pelas ruas assustando os moradores. Apesar de ser um personagem assustador, o Krampus não é necessariamente maligno, ele também é uma figura simbólica de controle social, lembrando as crianças da importância de serem bem comportadas. Ao longo dos anos, ele se transformou em um ícone da cultura pop, aparecendo em filmes, livros e até mesmo em festivais modernos, saindo de uma lenda antiga para um personagem famoso atual. A tradição de Mary Lide foi documentada pela primeira vez em 1800, com relatos posteriores surgindo no início do século XX. Essa tradição envolvia grupos de homens que durante o Natal levavam um cavalo, representado por um crânio de cavalo decorado, de casa em casa, pedindo entrada com uma canção.
O anfitrião, que seria o dono da casa, negava a entrada também com uma canção, e os dois lados trocavam respostas, até que eventualmente o grupo fosse convidado para entrar e recebesse comida e bebida. Embora essa tradição tenha vários nomes pelo mundo, Mary Lide era o mais conhecido, e seu significado continua sendo debatido entre os estudantes de folclore, com alguns sugerindo que seria uma referência a Santa Maria. A tradição de Mary Lide caiu em desuso nas primeiras décadas do século XX, principalmente devido à oposição de clérigos locais e mudanças sociais, mas teve um renascimento nas décadas seguintes. O Mary Lide em si consistia em um crânio de cavalo decorado, preso em um poste e coberto por um lençol branco para esconder quem o carregava. Em alguns casos, a cabeça do cavalo era feita de madeira ou papel, e a mandíbula se movia com o uso de cordas. O evento era uma atividade comunitária, com os moradores ajudando na decoração da criatura. Apesar de não ser uma criatura em si, eu achei bem interessante a lenda e a estética do bicho, então eu resolvi trazer mesmo assim. A Berta, ou Pertia, é uma figura lendária e deusa da mitologia germânica do sul da Alemanha, dos Alpes, da Austrália e também da Eslovênia. O seu nome significa a brilhante ou resplandecente, e ela provavelmente se originou da deusa nórdica Frigg, por meio da assimilação com elementos célticos. Berta pune a preguiça e todo tipo de trabalho doméstico mal feito, seja na limpeza interna e externa da casa ou a alimentação. A punição pode variar de simples pesadelos até a abertura da barriga da vítima. Nesse segundo, a barriga da vítima é preenchida com pedras e afundada em um poço. Além disso, o hálito da criatura pode matar ou cegar. Por outro lado, ela recompensa o trabalho árduo e a ajuda ao próximo. Além de novelos, fios dourados e feixes de linho, ela também dá moedas que podem ser encontradas em baldes e poços d'água, como uma forma de recompensa pelo bom trabalho. Ela também é considerada uma deusa da fertilidade da terra, responsável pelo crescimento dos cereais. A criatura usa poços ou lagoas para proteger as almas ainda não nascidas. Por conta disso, ela é vista como líder de um grupo de crianças não nascidas e não batizadas que morreram. A sua aparência é de uma velha mulher, mal vestida, apoiada em uma vara e puxando um carrinho. Aqueles que encontrarem esse grupo, tocarem a mão da última criança e derem um nome a ela serão ricamente recompensados. Ela é acompanhada por um grupo de crianças que morreram antes do nascimento ou do batismo e, portanto, ainda não tem um nome. Nos quintais das fazendas são colocadas comidas para o grupo de Berta, das quais os moradores da fazenda também comem, mas deixam uma colher na tigela. Se a colher for encontrada virada no dia seguinte, o proprietário terá que esperar a morte no ano seguinte. A criatura aparece por 12 dias antes do Natal, e pela influência do calendário cristão, no hemisfério norte esses 12 dias foram transportados para chegar ao fim 25 de dezembro. Agora, na tradição germânica, acredita-se que Berta voa pelo céu durante todo esse tempo. Em muitas descrições antigas, Berta tinha um pé grande, às vezes chamado de pé de ganso ou pé de cisne. Esse pé estranho simbolizava ela ser um ser superior, que poderia mudar de forma para qualquer animal. Berta tem duas formas, ela parece às vezes benevolente, resplandecente e pálida como a neve, ou velha, feia e maldosa. A Berta, além de ser uma bruxa incrivelmente agressiva, em certas culturas é acompanhada pelos Strangles, que são seres demoníacos que causam ainda mais terror que ela. Essas entidades não apenas devoram as oferendas deixadas para a bruxa, mas também intensificam o medo natalino com a sua presença macabra. Eles também são encarregados de realizar punições de forma extremamente brutal. Em algumas histórias, os Strangles sequestram crianças consideradas más e as destroçam em pleno ar. O Nisse, também conhecido como Tonti ou Tontu, é um espírito doméstico do folclore nórdico, descrito como uma pequena figura humana que usa um gorro vermelho e roupas cinzas. Ele é conhecido principalmente por cuidar de tarefas domésticas das casas ou estábulos, esperando ser recompensado anualmente com seu prato favorito, mingau, especialmente próximo ao solstício de inverno, ou seja, o Natal. Embora a origem do nome seja debatida, o nome pode ter sido derivado de Niels, ou Nicolas, ligando de alguma forma a São Nicolau. Com o tempo, especialmente no século XIX, o Nisse foi associado ao Natal e à troca de presentes, aproximando-se visualmente do Papai Noel americano, o que levou à sua evolução e à troca do seu nome para Juli Nisse. A figura do Nisse varia sua aparência de lenda em lenda. Na Noruega, por exemplo, ele é retratado como do tamanho de uma criança, vestindo cinza e com um chapéu vermelho pontiagudo. Embora o Nisse tradicional seja representado sem barba e como uma criança, na Dinamarca é comum descrevê-lo como um homem barbudo e rechonchudo.
Outras descrições incluem rostos enrugados ou outras características únicas, como o Nisse finlandês, que tinha apenas um olho. Além disso, o Nisse pode se transformar em vários animais, como bodes, cavalos e gansos. Existe uma lenda bizarra chamada Oxilum, onde ele engana uma garotinha ao se transformar em um bode e a pune de maneira peculiar por sua desconfiança. Belsnickel é uma figura do folclore natalino originário da região de Palatinado, no sudoeste da Alemanha. Diferente de outros companheiros de São Nicolau, ele age sozinho e tem características tanto ameaçadoras quanto bondosas. Ele veste roupas esfarrapadas feitas de pele de animais. Ele também carrega um pedaço de pau para disciplinar crianças travessas, mas também traz doces, bolos e nozes como recompensa para aquelas que se comportaram. A sua aparência muitas vezes inclui uma máscara com uma língua longa e um chapéu de pele, decorado com sinos, reforçando a sua imagem peculiar e assustadora. A tradição de Belsnickel também foi preservada em comunidades germânicas da Pensilvânia e do sul do Brasil. No século XIX, era comum que os homens da família representassem um espírito, especialmente durante a véspera do dia de São Nicolau, chamada a Noite de Belsnickel. Nessa noite específica, um grupo de jovens, vestidos de forma extravagante e usando máscaras, percorriam as ruas sacudindo sinos e correntes para aterrorizar os moradores da região. Em algumas certas localidades, como o Condado de Allegheny, em Maryland, a criatura era mais conhecida que o próprio Papai Noel. Perry Foltard, ou Pai Chicote, é um personagem do folclore europeu que acompanha São Nicolau em suas rondas no dia de São Nicolau, celebrado em 6 de dezembro. Enquanto São Nicolau distribui presentes para as crianças bem comportadas, ele carrega um chicote, ou pedaços de carvão para castigar as crianças travessas. Ele tem a presença mais marcante no norte e no leste da França, no sul da Bélgica e na Suíça francofona. Ele é descrito como um homem sinistro de vestes escuras, com cabelo desgrenhado, barba longa e muitas vezes armado com varas ou chicotes. Em algumas versões da lenda, ele carrega por aí uma mochila feita de vime, que é um tipo de fibra que encontramos na natureza, e ele usa para sequestrar as crianças desobedientes. A sua origem remonta a uma história do século XIII, no qual ele era açougueiro ou estalajadeiro, que exterminou 3 meninos para roubá-los, mas foi descoberto por São Nicolau, que ressuscitou as crianças. Arrependido, Perry se tornou assistente de São Nicolau, supostamente como uma espécie de penitência. Outra versão da sua origem está ligada ao cerco de Metz, em 1552, quando uma figura grotesca, criada por curtidores, pessoas que mexem com couro, se tornou um símbolo de punição, posteriormente assimilada ao folclore natalino. Agora, no século XX, ele apareceu nos Estados Unidos como Father Flock, um personagem que aplicava castigos específicos vinculados ao Natal, mas mantendo sua essência punitiva e ameaçadora. Ele é como se fosse uma releitura do Krampus, só que mais humanizada. A grila é uma criatura do folclore islandês e é descrita como um troll monstruoso que vive no deserto da Islândia. Ela foi mencionada pela primeira vez em fontes medievais, mas a sua conexão com o Natal só foi estabelecida no século XVII. Em alguns poemas escritos nessa época, a grila aparece como uma velha horrenda, que vaga entre fazendas pedindo por caridade, mas frequentemente exige crianças travessas como pagamento. Com o tempo, ela passou a ser conhecida como a mãe dos Yurilentes, que são uma espécie de ajudantes natalinos, muito parecidos com os elfos do Papai Noel. Além disso, ao longo da história, o seu apetite por crianças foi suavizado para deixar a grila mais apta a histórias infantis. Historicamente falando, a grila pode ter tido associações com tradições de disfarce, que são muito comuns na região do Atlântico Norte. Algumas interpretações sugerem que ela poderia ter sido originalmente um monstro masculino, ou até mesmo hermafrodita. A sua conexão com o Natal foi consolidada por poemas escritos entre 1638 e 1644, que a liga diretamente à temporada de Natal. Atualmente, a grila ganhou novas camadas de interpretação, como no filme Red One, de 2024, onde aparece como uma bruxa de Natal com poderes mágicos, transitando entre sua forma de ogro e uma figura humana. O gato Yuli, ou Jola Koturin, é uma criatura imensa e ameaçadora do folclore natalino islandês.
Ele vaga pelos campos cobertos de neve durante o Natal, devorando quem não ganhou roupas novas antes da véspera. Em outras versões menos sombrias, o gato apenas rouba a comida de quem não recebeu novas roupas. Ele é frequentemente retratado como o animal de estimação da ogra grila, que eu falei anteriormente, conectando diretamente a outras figuras assustadoras do Natal islandês. A primeira menção oficial do gato Yule surge em 1862, em uma coletânea de John Arson, que o descreve como um predador maligno, mas sem indicar suas fontes. O mito do gato Yule possivelmente surgiu como um incentivo prático para os trabalhadores rurais terminarem de processar a lã antes do Natal. Aqueles que cumpriam suas tarefas eram recompensados com roupas novas, enquanto os preguiçosos ficavam sem, tornando-se vítimas do gato. Outra teoria sugere que o gato pode ter suas origens em figuras associadas a São Nicolau em outras culturas europeias, embora sua história escrita tenha se perdido ao longo do tempo. Atualmente, o gato Yule passou a ser conectado com a grila e seus filhos em histórias mais recentes. O gato é descrito como tão rebelde que apenas isto for, o menor dos Yulilands consegue controlá-lo e o usa como montaria. A lenda também ganhou popularidade na cultura moderna, aparecendo em decorações natalinas e músicas baseadas nos poemas do século XVII. Os Kalikantizaros são criaturas malignas do folclore do sudeste europeu e da Anatólia, conhecidos por sua aparência grotesca e comportamento travesso durante os 12 dias de Natal, de 25 de dezembro até 6 de janeiro. Durante o resto do ano, eles habitam o subsolo, tentando cortar o tronco da árvore que sustenta o mundo. No entanto, durante o período natalino, eles emergem para perturbar os mortais, provocando caos e deixando para trás rastros de destruição até serem forçados a retornar à Terra ao final da Epifania. As descrições variam conforme a região, mas geralmente eles são retratados como seres peludos e deformados, com chifres, caudas ou até mesmo corpos parcialmente animalescos. Na Bulgária, por exemplo, eles têm só um olho e andam sobre uma perna só, enquanto na Albânia assumem formas associadas a mortos-vivos, exalando um hálito podre. Em algumas outras culturas, essas criaturas são metamorfos, aparecendo como cães, ovelhas ou até seres humanos grotescos. Eles também são conhecidos por punir pecadores, especialmente adúlteros, torturando-os até amanhecer, quando desaparecem com o canto dos galos. Apesar da sua natureza assustadora, eles também possuem um aspecto moralizador em várias tradições, sendo usados para ensinar lições sobre comportamento e responsabilidade. A Befana é uma figura folclórica italiana ligada às celebrações da Epifania em 6 de janeiro. A Epifania é um evento na fé católica que foi a primeira manifestação de Jesus através dos 3 reis magos. Ela é representada como uma velhinha com aparência de bruxa, voando em sua vassoura coberta de fuligem, e ela visita as casas das crianças durante a noite. A tradição diz que a Befana deixa doces, frutas ou pequenos presentes para os bem comportados, enquanto os desobedientes encontram carvão ou alho nas meias deixadas próximas à lareira. Além disso, em famílias em que todos se comportaram bem ao passar do ano, ela varre o chão antes de partir, deixando tudo limpo e agradável. A origem da Befana pode estar ligada à deusa romana Estrina, ou à própria celebração da Epifania, mas a história mais popular conhecida conecta a velhinha aos 3 reis magos. Segundo a lenda, os reis magos pediram informação a uma velha durante sua jornada para encontrar o menino Jesus. Ela os acolheu, mas recusou-se a acompanhá-los no dia seguinte. Arrependida, ela tentou segui-los, mas nunca os encontrou. Desde então, a Befana vaga pelo mundo, entregando doce às crianças, na esperança de que uma delas seja o menino Jesus. Além do simbolismo religioso, a Befana reflete antigas tradições pagãs, associadas ao ciclo da renovação e à agricultura, com a vassoura representando a limpeza do ano velho e os presentes, marcando o início de um ano novo e um novo ciclo. Em muitas regiões da Itália, é comum deixar vinho e iguarias típicas como oferta para ela, mantendo viva uma tradição que mistura fé cristã e rituais pagãos ancestrais. Estamos nos encaminhando para a parte final do vídeo, então que tal mudar essa trilha sonora e pôr uma coisa mais, digamos, natalina? Isso aí, agora sim, bem natalino do jeito que eu gosto. Vamos voltar para as criaturas e ir pro final desse vídeo, que já tá bem longo.
O Olentzero é uma figura central do folclore natalino basco, conhecido por entregar presentes às crianças na véspera de Natal. As suas origens estão envoltas em diversas histórias e tradições regionais que variam de vila para vila. Ele é frequentemente descrito como um queimador de carvão, robusto e bondoso, carregando um saco cheio de brinquedos de madeira para distribuir para as crianças. Em algumas versões, ele é o último dos Gentilaques, gigantes pré-cristãos que viviam antes do dilúvio e que sobreviveram para abraçar o cristianismo. Em outras lendas, ele é conectado a um ato heróico, em que ele salvou uma criança de um incêndio e recebeu a vida eterna como recompensa por sua bravura. Agora, em certas regiões, ele é retratado como uma presença ameaçadora, usada para disciplinar crianças desobedientes. Na região Arezzo, por exemplo, um adulto se vestia como uma criatura, empunhando uma foice para assustar as crianças que ainda estavam na rua durante a noite. Em Barastege, era dito que ele cortaria a garganta de quem não respeitasse o jejum natalino. Apesar desses aspectos no mínimo assustadores, o Olentzero também era associado à renovação e à transição entre as tradições pagãs e cristãs na cultura basca. Até os dias de hoje, o personagem é celebrado com desfiles e festas no país de Basco, muitas vezes representado como um homem rústico de chapéu basco e roupas simples. Hans Trepp, também conhecido como o Espantalho do Natal, é uma figura do folclore da Alsácia, em Lorena, na França. Ao contrário de São Nicolau, que recompensa as crianças obedientes, Hans Trepp pune cruelmente os desobedientes. Ele é descrito como um homem coberto por palha, que vaga pelas estradas na época de Natal. Dizem que ele captura crianças travessas para satisfazer sua sede de sangue. A lenda conta que no século XV, Hans Trepp era um nobre extremamente rico e cruel, cuja ganância o levou a fazer um pacto com o diabo para aumentar sua influência. Sua aliança com forças malignas foi descoberta e ele foi excomungado pelo Papa, perdendo todos seus bens e sendo banido do país. Refugiado nas montanhas da Baviera, ele mergulhou em um estado de insanidade, desenvolvendo um desejo macabro por carne humana. O seu primeiro ataque foi a um menino de 10 anos, que foi brutalmente exterminado e desconectado para saciar a sua fome. Desde então, a lenda avisa que Hans Trepp espreita crianças desobedientes durante a noite de Natal. Na Islândia, o Natal é celebrado com um toque bem único. Em vez de um Papai Noel, são 13, conhecidos como Jólasveinar, ou os Meninos Yule. Esses personagens folclóricos aparecem nas 13 noites antes do Natal, um por vez, visitando as crianças. Durante esse período, as crianças deixam sapatos no parapeito da janela e aguardam ansiosamente. Se as crianças forem obedientes, elas encontram doces e pequenos presentes. Já as malvadas e travessas recebem uma surpresa bem menos agradável, uma batata podre. Os Jólasveinar são filhos de 2 trolls, a Grilla, que eu já falei anteriormente, e o Lepaldi, o pai preguiçoso que apenas aproveita as refeições macabras de sua esposa, que são literalmente crianças desobedientes. Eles também têm um gato peculiar, o gato Yule, que eu também já falei anteriormente. Originalmente, eles eram retratados como trolls bagunceiros, mas ao longo do tempo ganharam uma imagem mais amigável e adotaram o hábito de dar presentes inspirados pelo Papai Noel. E essa vai ser a criatura que vai finalizar o vídeo de hoje. O Julbok, ou bode de Natal, tem origens que remontam à era pré-cristã, quando os bodes eram associados ao deus Thor, que atravessava o céu sendo puxado por 2 deles. Na Finlândia, o Julbok era descrito como uma criatura assustadora que aterrorizava as crianças. Durante o século XVII, camponeses passaram a confeccionar pequenas cabras de palha, simbolizando o nascimento de Cristo, já que esse material era abundante nas manjedouras. Na época, as pessoas se fantasiavam de cabras e visitavam casas durante o Natal para pregar peças e assustar as crianças. Com o passar do tempo, especialmente no século XIX, o Julbok tornou-se um símbolo de generosidade e as cabras passaram a ser usadas como presentes natalinos. Hoje, o Julbok foi substituído em parte pelo Julenice, que eu citei anteriormente nesse vídeo, mas a cabra ainda é uma decoração natalina popular nos países escandinavos. Um dos exemplos mais famosos dessa tradição é o bode de Gavle, uma enorme cabra de palha erguida anualmente na cidade sueca de Gavle. Apesar de sua grandiosidade, ela se tornou conhecida por outro motivo. Quase todos os anos, alguém tenta incendiá-lo na véspera de Natal.
E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Foi meu primeiro vídeo especial de alguma coisa específica aqui no canal. E espero que tenham gostado. Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição e comente Feliz Natal nos comentários. É isso aí. Um abraço do seu Mano Sandman, Feliz Natal e até a próxima.